Caros alunos do terceiro ano, isso aqui é o capítulo 12. O professor, confesso a vocês, não foi uma explicação legal que eu fiz em sala de aula. Foi naquela correria, naquela coisa devolutiva, né? E não saiu uma explicação legal. Espero que com esse vídeo fique um pouquinho melhor para vocês entenderem máquinas térmicas, tá bom? Então, o que é máquina térmica? É todo dispositivo que oferece em ciclos termodinâmicos e que podem transformar parcialmente em trabalho, calor em trabalho mecânico conforme a sua eficiência. Então, todo dispositivo que ele é capaz de transformar, pessoal, calor em trabalho, eu tenho o que a gente chama de uma máquina térmica. Uma locomotiva a vapor é uma máquina térmica, o motor de um carro é uma máquina térmica. Estou fazendo exemplos bem palpáveis para vocês, tá legal? Então, ó, esquematicamente é isso daqui, ó. Você tem a fonte quente fluindo, pessoal, para a máquina realiza trabalho e o que ela não aproveita, ela joga para a fonte fria. O calor da fonte quente pode ser gasolina, pode ser carvão, pode ser vapor. É um combustível. O trabalho, pessoal, certo? No caso do motor, pessoal, eu vou virar as bielas, os pistões, para que ele faça a roda rodar. É a mesma coisa acontece com as rodas da locomotiva quando o vapor pressiona os cilindros e faz com que a roda gire. Por exemplo, a fonte fria seria o chaminé, turminha, da máquina a vapor ou escapamento do carro. Assim, para falar, pessoal, associar uma coisa assim difícil de entender com o nosso dia a dia, tá bom? Então, máquina térmica é capaz de transformar energia térmica na forma de calor, turminha, em trabalho mecânico, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Toda máquina térmica ela vai precisar de uma fonte de calor, turminha. Tudo bem? E de uma substância de trabalho capaz de ter o seu volume modificado e, consequentemente, movimentar algum mecanismo como válvula ou pistões. No caso do motor, eu tenho válvulas e tenho pistões. No caso da máquina a vapor, eu tenho pistões e também eu tenho válvula de compressão e descompressão. Ok, galera? Tudo bem? Por exemplo, na máquina a vapor, qual que é o combustível, pessoal? É a lenha, é o carvão. No carro, qual é o combustível? É a gasolina. Tá legal, turminha? Então, olha, isso aqui é o funcionamento de uma máquina térmica, né, turminha? Já de uma forma um pouquinho mais dinâmica, foi o que eu consegui encontrar, pessoal. O trabalho da fonte quente flui espontaneamente para a máquina. Essa máquina realiza trabalho, certo? E o excedente, o que ela não consegue transformar, ela joga para a fonte fria. Então, essa aqui é uma forma de você enxergar o calor fluindo espontaneamente da fonte quente para a máquina, da máquina realizando trabalho, e excedente, ou o que ela não consegue, não é excedente, né? O que ela não consegue aproveitar, ela joga fora, tá bom? Os motores de combustão interna são aqueles que movem os automóveis atuais, são exemplos de máquinas térmicas. Eles absorvem calor que é produzido a partir da queima de uma mistura de combustível e ar que é periodicamente injetada em seus cilindros. Olha só aqui, galera, tá vendo? Ó? Então vamos lá, olha só o pistão do lado esquerdo, tá vendo que tem hora que ele explode? Ok, tá vendo que ele enche aqui, pessoal? Quando ele enche aqui, ó, nesse lado aqui, ó, tá? Ele está recebendo uma mistura ar e gasolina. Quando ele está cheio, o pistão sobe e comprime isso daí, e eu tenho uma válvula aqui, uma vela aqui que joga uma faísca explodindo. Essa explosão gera calor e empurra o pistão para baixo de novo. E ela forma isso de forma cíclica, certo, minha? Tudo bem? Então eles absorvem calor que é produzido da queima. O que é a queima, pessoal? Ó, quando o combustível é comprimido, ó, ele sofre uma explosão, queima. Essa queima gera, pessoal, uma quantidade de calor suficiente para empurrar esse pistão para baixo e assim o motor fica, o que, galera, funcionando. Olha esse daqui também, galera. Tudo bem? Ó? Essa parte azul aqui, ó, é quando enche, certo? Daí ele comprime, quando chega aqui ele comprime, ele explode. Quando ele explode, ele empurra os pistões para baixo. Então isso aqui é uma máquina térmica, pessoal. Exatamente o que está escrito assim. Tá legal? Veja bem, ó, olha esse cilindro aqui virando, olha. Tá? Por que ele vira, professor? Ele está realizando trabalho nesse instante, porque os pistões, ó,
ele se movimenta. Na medida em que ele sofre essa série de explosões, né, eles realizam o trabalho, tá bom? Veja que é de forma sincronizada, por isso com movimento contínuo, tá legal? Isso aqui é uma fotografia de um motor, pessoal, tudo bem? O motor hoje moderno tem essas características aqui que você está vendo, tá bom? Desse modo, parte da energia que é liberada durante a explosão é convertida em trabalho pelo movimento do pistão. Quando eu explodo, né, essa quantidade de energia liberada empurra o pistão para baixo, ou seja, realiza trabalho. Toda vez que eu tenho deslocamento, eu tenho trabalho, pessoal. Uma das partes móveis é usada para converter energia térmica em energia cinética. Energia cinética, você tem que lembrar que é energia de movimento. Tá legal, turminha? Então, qual é o rendimento da máquina térmica? Pessoal, ela nunca vai atingir por 100%, nunca. Tá? O rendimento pode ser calculado como a razão do trabalho mecânico que ela produz, né, pessoal? Aqui tem um a mais pela quantidade de calor que ela absorve. Então, ó, matematicamente é isso, pessoal. Esse aqui é o rendimento, esse aqui é o trabalho, esse aqui é a quantidade de calor da fonte quente. Rendimento dado sempre em percentual, em forma de porcentagem. O trabalho mecânico dado em joule e caloria. E a quantidade de calor da fonte quente, pessoal, em joules caloria também. O importante que eu quero que você guarde, pessoal, o rendimento ele sempre será maior do que 1. E tem que ser expresso na forma de percentual. Tá legal, turminha? Tudo bem? Então, de repente, galera, ó, eu não sei, você pode chegar num, você pode chegar num resultado assim, pessoal, ó. Daí você tem que fazer o que? Multiplica por 100 e o seu rendimento você vai aqui expressar por quanto? Ah, professor, 20%. É assim que é a resposta. Tá legal, turminha? Beleza? O trabalho, por sua vez, pessoal, é determinado pela diferença entre a quantidade de calor quente e calor frio, o que permite a gente escrever o que, galera? Ó, quantidade quente é o trabalho, mais a QF, né, pessoal? Pela aquela figura que a gente viu lá. Então eu posso simplesmente dizer que o trabalho é a diferença entre a quantidade da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Tá? E olha, pessoal, isso aqui é muito usado. Isso aqui é a quantidade. Isso aqui, pessoal, tá? É também uma maneira de eu calcular o que, galera? O rendimento de uma máquina térmica. Tá? Sempre com N maior que 1, pessoal, e expresso em percentual. Então são duas maneiras, né? Ou eu posso calcular, né, pessoal, meu N como, pessoal, trabalho pela fonte quente, ou eu posso calcular dessa forma, que depende dos dados que você obtiver. Tá legal, turminha? Beleza? Então agora, pessoal, nós vimos máquina térmica. Agora vamos pegar refrigerador. O refrigerador, pessoal, ele funciona de uma maneira inversa do que uma máquina térmica. Na máquina térmica, o calor flui da fonte quente para a máquina e da máquina, pessoal, realiza trabalho, certo? E o que ela não consegue aproveitar vai para a fonte fria. No refrigerador é exatamente o contrário, pessoal. Ele retira calor da fonte fria, certo? Esse calor, pessoal, ele vai para o condensador, que através de um processo elétrico e de forma forçada, ele faz com que esse calor vá para a fonte quente, tá? Então, quando o gás passa pelo condensador, pelo compressor, aí é que está o segredo da máquina térmica, né? Ele faz o processo, só que de forma não espontânea, porque de forma espontânea é sempre do parte mais quente para o mais frio. Agora, nunca do mais frio para o mais quente, a não ser de forma forçada. É exatamente o que acontece aqui no refrigerador, tá bom? Então, é qualquer dispositivo que permite um dado sistema realizar um processo cíclico através do que retira uma certa quantidade de energia por calor de um reservatório térmico de baixa temperatura, fonte frio, e cede outra quantidade de calor, de energia também por calor, para um reservatório térmico de água. Ah, professor, é o contrário. Então, isso é um refrigerador. Tá?
Então, no processo cíclico, é indispensável que o sistema receba uma certa quantidade de energia como trabalho. Onde que está essa energia, professor? Lá no condensador, pessoal. O condensador é ligado, pessoal, à energia elétrica. Ah, professor, energia. Essa energia elétrica, ela é responsável para fazer com que esse calor flua da fonte fria para a fonte quente. Tá legal, turminha? Então, olha, turminha, um refrigerador recebe uma certa quantidade de energia, certo, pessoal, por trabalho da vizinhança, que é o compressor, e retira uma quantidade de energia que por calor de um reservatório térmico de baixa temperatura, fonte fria, e cede uma quantidade maior de energia para Q2, que é a fonte também por calor para um reservatório de alta temperatura. É tudo que o professor falou ali. Olha só, pessoal. Tá? As máquinas frigoríficas são dispositivos que, durante seu funcionamento, efetuam transformação de trabalho em calor. Os refrigeradores também são máquinas frigoríficas que transformam o calor de um sistema de menor temperatura congelador, fonte fria, para o meio exterior, que se encontra a uma temperatura mais alta. No caso, pessoal, lá para a serpentina, tudo bem? Tá? Ao contrário, pessoal, do que possa parecer, eles não contrariam o enunciado de cláusula da segunda lei, uma vez que a referida passagem não é espontânea. Ela ocorre à custa de um trabalho externo. Na geladeira, esse trabalho é feito pelo compressor, que é ligado à rede de energia elétrica. Ok? Então, eles repetem várias vezes esse conceito para ficar bem claro, pessoal, tá bom? Porque para o aluno, quando ele lê a segunda lei da termodinâmica, ele fala, mas não pode ocorrer, o calor nunca flui da fonte mais fria para a fonte mais quente. Mas de forma forçada assim, pessoal, como acontece no caso da geladeira, e nesse caso eu tenho que eu recebo energia do meio externo para que isso possa acontecer. Tá legal, turminha? Então, na figura Q2 é a quantidade de fonte fria, tá? E Q1, tá? Então, olha só, pessoal. Então, isso aqui, ó. Isso aqui é a fonte fria. Tá vendo que ela está retirando o calor, ó? Jogando lá por compressor. O compressor, ó, ligado à energia elétrica, realiza trabalho e pega esse calor aqui, ó, e forçadamente ele joga para a fonte quente. Então, isso daqui, pessoal, é o que a gente chama de refrigerador. Ou máquina, ou seja, um refrigerador. Tudo bem, o termo é refrigerador. Então, veja bem, quando eu vejo lá, né, pessoal, na máquina térmica, da fonte quente, trabalho e fonte fria. Aqui não, né, pessoal? Eu tenho a fonte fria, retirando o calor, que é lá no congelador, retira calor, por isso que esfria a geladeira, certo, pessoal? E esse calor do ambiente é retirado através do trabalho pela serpentina realizado pelo condensador, que joga de novo, pessoal, no sistema até que ele forme esse ciclo de ida e volta para que ele possa operar de uma forma termodinâmica. Então aqui, pessoal, olha só. Turminha, eu ia passar esse filme do YouTube, pessoal, mas fica muito longo. Então fica a sugestão, isso aqui está aí para vocês, está no arquivo de vocês, assistam o vídeo, certo, pessoal? Então, olha só, turminha, esse é o compressor, ele realiza trabalho. Ele realiza trabalho. Aqui, ó, eu tiro o calor da fonte fria, tá vendo, ó? Aqui eu tenho esse trabalho que empurra ele para a fonte quente, ó. Entendeu a ideia? Ó, essa aqui é a fonte quente. Então aqui, ó, ele retira o calor aqui no congelador, certo, pessoal? Tudo bem? Esse calor, pessoal, esse gás desce, certo? O compressor, pessoal, ele comprime esse gás, realiza trabalho e expande ele novamente aqui, jogando ele para a fonte quente. Então esse é o ciclo termodinâmico do refrigerador. Aqui também, se você quiser ver, né, pessoal? Tudo bem, ó? Aqui ele está expandindo o gás pressurizado, passando pela tabela, gás quente pressurizado. Chegando aqui eu tenho uma válvula de expansão, então aqui, ó, ele se expande muito rapidamente. Quando ele se expande muito rapidamente, ele ganha uma velocidade muito grande aqui. Quando ele ganha uma velocidade muito grande, ele passa muito rapidamente aqui, ó, certo? Ele esfria.
Quando ele esfria, pessoal, eu tenho o efeito do resfriamento da geladeira. E ele volta, pessoal. Quando ele volta lá para o condensador ou para o compressor. Aqui o gás é comprimido, certo, pessoal? Tudo bem? Ele é comprimido, ele volta a se liquefazer e aqui, ó, ele sofre o processo de volta. Então isso é um refrigerador, pessoal, tá bom? Olha só, pessoal, o professor fez os dois aqui do seu lado a lado, só para vocês verem o que é uma máquina térmica, o que é um refrigerador. Olha a máquina térmica. Da fonte quente espontaneamente para a máquina, realiza trabalho, ou que ele não consegue converter trabalho, vai para a fonte fria. Isso é uma máquina térmica. Olha o refrigerador, pessoal, ele pega calor da fonte fria, tá? Joga, pessoal, para o meio, certo, pessoal? Tudo bem? Esse gás, então, pessoal, ele sofre o trabalho realizado pelo compressor e faz com que esse gás ele vá para a fonte quente. Então, aqui, pessoal, esquematicamente tá os dois coisas, a máquina térmica e o refrigerador, tá bom? Espero que fique um pouco melhor entendível para vocês. Em cada ciclo, o sistema retorna. Como o sistema é cíclico, toda vez que for um ciclo, a variação de energia interna ela é zero. Por quê, professor? Porque ela vai e volta para o mesmo estado. Então não tem variação de energia, o quê? De energia térmica. Então é U. Então, pela primeira lei dinâmica, da termodinâmica, a quantidade de energia quente cedida ao reservatório térmico de alta temperatura pode ser escrito como o que, galera? Quantidade quente igual a trabalho mais que F. Para caracterizar a qualidade de um refrigerador, a gente utiliza, pessoal, o cálculo da sua eficiência. E ela pode ser calculada assim, ó. QF dividido pela quantidade de trabalho. Mas olha só, pessoal, a quantidade de trabalho, pessoal, pode ser a diferença entre QF, QQ e QF. E aí você pode também estar substituindo. Ou você usa essa forma, ou você usa essa daqui. Depende dos parâmetros que chegar até você. Tá legal? Diferentemente de N, pessoal, a eficiência ela pode assumir valores menor, igual ou maior que 1. Tá bom? Tá? Ela pode assumir valores 1, pode assumir 2, pode meio, pode, tá? Tudo bem? Quanto mais alta a eficiência, maior a quantidade, pessoal, de calor que ela retira do meio para jogar para a fonte quente. Tá? Ou seja, mais resfriar o sistema ela resfria. Então vamos lá, pessoal. Então esse daqui o professor vai fazendo o dispositivo, no outro dispositivo para você, porque eu vou escrever. Então olha só, pessoal, que o professor tem a capacidade, a maneira de escrever. A cada ciclo, uma máquina extrai 45 kJ de sua fonte quente. Então, que informação é essa, pessoal? Calor da fonte quente. E descarrega, pessoal, 36 kJ para sua fonte fria. Qual é o rendimento dessa máquina? Bem, pessoal, pelas informações que ele chegou, né? O professor pode usar isso aqui, ó. Tudo bem? Então, meu rendimento seria o que, pessoal? 1 menos 36 dividido por 45, pessoal, tá? Seria 1. Desculpe, pessoal. 0,75 quando você faz essa continha. Portanto, meu rendimento ou o meu N quanto que é? E a resposta o que, galera? É a resposta B. Tá legal, turminha? Então vamos lá, vamos voltar pro... Não, esse aqui é 25. Opa, será que o professor errou? Pera aí. Deixa o professor ver.
Deixa eu fazer a continha aqui. Pessoal, me perdoe, galera. Esse cara aqui dá 0,80, pessoal. Eu não faço as coisas de cabeça na tese, faça as coisas certinho. Tá? Desculpe, Sala, desculpe. Então é 0,80 lá, tá? Então aqui, ó, professor. É 0,20 lá, tá? Presta atenção no serviço, homem. Então, perdoe, turminha, tem esse cara aqui, quem que é? Tá bom? Então a resposta, turminha, a resposta A. O professor fez de cabeça, errou. Tá? É só você pegar 36 dividido por 45, pessoal, ó. 36 dividido por 45, Toninho, dá 0,8, não dá 0,75. Então a resposta é essa, tá legal? Vamos então para o exercício número 2, pessoal. O exercício número 2, pessoal, ele fala assim para você, ó. A figura ilustra diversos processos termodinâmicos a que um gás é submetido em uma máquina térmica. O processo A e B, né, pessoal, esse processo aqui, ó. E o processo, pessoal, E e A, o processo DE, esse processo aqui, ó. Eles são isocólicos, o volume é constante. E EA, pessoal, ó, esse cara aqui, ó, EA, esse cara aqui, ó. E o processo, pessoal, CD, eles são o que? Adiabáticos, não troca calor com o meio ambiente. Tá legal? Aqui eu tenho uma expansão adiabática e aqui de E para A eu tenho uma compressão adiabática. O importante que eu quero que você entenda, quero não, o pessoal não gosta de ser positivo. Gostaria que você entendesse que aqui, ó, ele está recebendo calor. E que aqui, ó, ele está liberando calor. Isso é importante que você entenda. Essa setinha para dentro recebe, essa setinha para fora ela cede, tá? Então, ó, eu tenho, qual é a quantidade de calor quente que eu estou recebendo, pessoal? 20, certo, pessoal? Mais quanto, pessoal? Mais 4. Portanto, eu recebi da fonte quente, galera, 24 já. Qual é a da fonte fria, professor? A fonte fria, pessoal, eu tenho o que, pessoal? Eu tenho 12 joules. Tá legal? Sabendo que a substância trabalha, pessoal, tá? Dessa máquina é um gás ideal, determine o que, galera, a sua eficiência, ou seja, determine o seu rendimento, tá bom? Então aqui, pessoal, eu posso simplesmente pensar a seguinte coisa, galera, tá? Eu tenho que o meu trabalho, pessoal, é a minha quantidade quente menos a minha quantidade fria. Portanto, eu tenho 24 menos quem? Portanto, meu trabalho, quanto que é, galera? É 12 joules, professor. Tá? Portanto, o meu rendimento, pessoal, ele pode ser o meu trabalho dividido por quê, galera? Pela quantidade quente, certo? Portanto, 12, pessoal, dividido por 24. Isso aqui dá o quê, professor? Dá 0,5, professor. Vezes 100, turminha. O nosso rendimento é na ordem de quanto, turminha? Perdoe, pessoal. É na ordem de 50%, tá bom? Então, aqui a resposta seria a resposta aqui, galera. A resposta D. Tá legal? Vamos então para o outro exercício, pessoal. Então, olha, turminha, a resposta aqui é a resposta D. Tá legal? Então vamos para o 3, pessoal. O 3 ele é literal, eu não preciso fazer conta, então o professor não precisa ir para o outro aplicativo. A conservação de alimentos pelo frio é uma das técnicas mais utilizadas no dia a dia, podendo ocorrer pelos processos de refrigeração e de congelamento conforme o tipo do alimento e o tempo de conservação desejado. Sobre os refrigeradores, considere as afirmativas. O refrigerador é uma máquina que transfere calor.
Então isso é verdade, pessoal. Acabamos de ver isso aí. O funcionamento, pessoal, do refrigerador envolve o ciclo de evaporação e de condensação do gás refrigerante. A gente mostrou isso ao longo da explicação, turminha. Então isso é verdadeiro. O gás refrigerante, pessoal, ele é um gás de baixo calor latente de vaporização de alto calor, turminha, tá bom? Então isso é falso. E a quarta, pessoal, o processo de refrigeração realiza trabalho ao retirar calor da fonte fria e transfere para a fonte quente, que é o trabalho que, galera, do compressor. Então a resposta aí, turminha, é a 1, a 2 e a 4 como verdadeira. Tá legal, turminha? Em relação à máquina térmica, assinale o que for correto. Máquinas térmicas são dispositivos que convertem parte da energia térmica trabalhado em calor, tá? Então, isso é verdadeiro, pessoal, tá? O motor a combustão de um automóvel é um exemplo de máquina térmica. Também é verdade, pessoal. Tudo bem? De acordo, pessoal, com a primeira lei da termodinâmica, o calor adicionado a um sistema é numericamente igual à variação da energia interna mais o trabalho realizado. Também isso daí é a primeira lei da termodinâmica. Tá legal, turminha? As máquinas térmicas mais eficientes transformam todo o calor recebido. Não, pessoal, nenhuma máquina térmica, por mais eficiente que ela seja, ela consegue fazer isso. Isso é falso. O rendimento térmico de uma máquina térmica é numericamente igual à razão entre a fonte quente pela temperatura. Não, pessoal. É o contrário, temperatura pela fonte fria, tá bom? Quente pela temperatura fria pela fonte quente. Então o resultado aqui é 7. Tá legal, turminha? Beleza? Isso aqui é quase que uma redação, pessoal. Desde o primeiro motor a gasolina fabricado em 1885 por Daimler, engenheiros do mundo inteiro vêm buscando alternativas para melhorar a eficiência, ou seja, torná-la mais econômica, mais potente, com maior torque e menos poluente. Os atuais motores de 3 cilindros, como usado no Up, lançado pela Volkswagen, são mais uma etapa desse infindável processo de eficiência energética. Galerinha, lá naquele exemplo que eu mostrei para você, tinha 4 pistões, isso aqui tem 1, 2 e 3. Geralmente o carro da Up tem esse motor aí, mas já tiraram de linha. Fatores que tornam o motor a combustível mais econômico. 1. Em média, 20% da potência gerada por um motor é utilizado para vencer os atritos. Já de início, o motor com um cilindro a menos já economiza 15% dessa conta, ou seja, permite aproveitar mais a potência para movimentar o carro propriamente. O tamanho do bloco do motor diminui com um cilindro a menos, dependendo do modelo, pode chegar até 30 kg a menos dessa massa total. Com um cilindro a menos, tem menor geração de calor, o que implica menos energia dissipada. Então eles estão aqui, fatores que tornam o combustível mais econômico, eles fazem essas 3 afirmações aí, tá bom? Com base, pessoal, no texto em conceitos da termo, julgue as afirmativas que se seguem verdadeiras ou falsas. A redução da energia dissipada no motor de 3 cilindros aumenta a eficiência do motor, mas não altera o trabalho realizado pela transformação da energia térmica em mecânica em razão da baixa potência desses motores, pessoal. Então isso é falso, turminha, tá? Tudo bem? Ele não tem a baixa potência, pessoal, tá? Isso aí é uma ficção, uma coisa que não existe, tá bom? A redução da massa pela existência de um cilindro a menos implica um trabalho mecânico menor para se atingir a mesma velocidade de um carro com 4 cilindros e massa maior. Então isso é verdade, pessoal, tudo bem? Eu reduzo, pessoal, a massa. Se eu reduzo a massa, eu consigo, pessoal, ter menos trabalho, pessoal, para vencer a inércia do carro, os atritos do carro, e com isso eu consigo uma paridade com o de 4 cilindros, tá bom? Um motor de 4 cilindros com potência superior e rendimento inferior a de 3 cilindros realiza menos trabalho com a mesma quantidade de combustível, porém mais rapidamente. Então isso também é verdade, pessoal, tudo bem?
Ele é verdade também essa coisa aí. Para que um motor de 3 cilindros consiga converter calor em trabalho, deve operar em ciclo entre as fontes de mesma temperatura. Não, pessoal, isso é falso. Tem que ter diferença de temperatura, senão não existe trabalho, senão não flui calor. Se não flui calor, não tem trabalho. Os avanços obtidos na fabricação dos motores de 3 cilindros comprovam a possibilidade de construir uma máquina de motor perpétuo desde que as novas tecnologias reduzam as perdas. Não, pessoal, isso aqui é utopia. Isso é falso, pessoal, tá bom? Então a 5 é essa daí, pessoal, F, V, V, F, F, tá legal? No livro Teoria do Calor de Maxwell, escreveu referindo-se a um recipiente cheio de ar. Iniciando com uma temperatura uniforme, vamos supor que o recipiente é dividido em duas partes por uma divisória na qual existe um pequeno orifício e que um ser que pode ver as moléculas individualmente abre e fecha esse orifício de tal modo que ele permite somente a passagem de moléculas rápidas de A para B e somente as lentas de B para A. Assim, sem realização de trabalho, ele aumentará a temperatura de B e diminuirá a temperatura de A, em contradição com o que, galera? Com a segunda lei da termodinâmica, tá? Ok, também. Então, Maxwell tentando explicar, pessoal, a teoria do calor, que contradizia o que, galera? A segunda lei da termodinâmica, tá bom? Então, esse aqui o professor tem que fazer lá no dispositivo. Tá? Então, vamos fazer a magiquinha de aparecer lá. Feito a mágica, pessoal, vamos lá. A figura mostra uma máquina térmica em que a caldeira funciona como uma fonte quente e o condensador como uma fonte fria. Caldeira, fonte quente, tá vendo? Fornece calor para o condensador, certo? Nós temos aqui o ciclo fechado aqui, ó. Olha onde está realizando o trabalho aqui, ó. Essa biela, ela vai e ela volta. Quando ela vai e ela volta, ela faz girar essa roda aqui. Tá legal, turminha? Tudo bem? E esse vapor, pessoal, ele retorna em água de novo. Quando ele passa pelo condensador, pessoal, ele vira água de novo e é reaproveitado no processo. Tá legal, turminha? Ok. Considerando, pessoal, que a cada minuto a caldeira fornece por meio de vapor uma quantidade de calor igual a 1,6 vezes 10 a nona joule. Então, que informação que é essa, Latência? Quantidade de calor quente, pessoal, 1,6. Certo, turminha? A cada minuto, pessoal, tudo bem? Ó? Então, é importante aqui que fique claro isso aqui, pessoal, tá bom? A cada minuto, tá? Ok, turminha. E que o condensador recebe uma quantidade de calor, o que, galera? Tá? E 1,6 vezes 10 a 9 joules. Então, olha, turminha. Quantidade de calor fria é 1 vezes 10, o que, galera? A 9 joules. Tudo bem? Certo? Calcule o rendimento dessa máquina térmica. Então, olha, pessoal. O rendimento seria o que, turminha? Seria 1 menos, pessoal. 1,29 a 9. Aqui teu professor, o pessoal pode cortar aqui sem problema nenhum, fica facinho de eu fazer. Então vamos lá, agora o Latância vai fazer a conta para não errar. Tá, então deixa o professor fazer 1,2 dividido, tá? 1,2 dividido por 1,6. Dá o que, galera? Dá 0,75. Portanto, pessoal,
o meu rendimento ele é na ordem de quanto, galera? Professor, 25% essa máquina. Legal, turminha? Então, o item A, tá? Beleza? Ok, turminha. Deixa o professor só fechar um pouquinho aqui, ó. Não vai atrapalhar muita coisa não, pessoal. Pra mim ganhar um pouquinho de espaço aqui, pessoal, tá bom? Ok. Então vamos lá, pessoal. Vou tirar isso aqui. Vamos fazer o item B, turminha? Vamos lá. No item B, o que ele fala para você, pessoal? Considerando 6 vezes 10 a terceira quilograma de água, então, olha, pessoal, eu tenho uma massa de água de 6 vezes 10 a terceira, o que, turminha? Quilograma. De refrigeração que flui pelo condensador. Tá, turminha, ok? Essa água sai do condensador com uma temperatura 20 graus acima. Então ela tem, pessoal, ela sofre uma variação de temperatura, pessoal, de 20 graus acima da temperatura de entrada, e que o calor específico da água, ele dá o calor específico da água de 4 vezes 10 a terceira, pessoal, joules, quilograma vezes graus Celsius, tá? Calcule a razão entre a quantidade de calor retirada pela água do refrigerador e a quantidade de calor recebida. Então vamos calcular, pessoal, essa quantidade de calor aqui. Vem, professor, massa, calor específico vezes quem, galera? A minha temperatura. Então a minha quantidade de calor vai ser 6 vezes 10 a terceira, vezes 4 vezes 10 a terceira, e a variação minha de temperatura, quanto que é? Professor, é 20 graus Celsius. Então, olha, pessoal, 24 vezes 20, pessoal, vai dar 480 vezes 10 a sexta, ou seja, pessoal, 4,8 vezes 10 a 8 aqui, galera, já. Tá legal? Ok. Bem, latência, então vamos lá. O que ele está querendo, pessoal? Calcule a razão entre a quantidade de calor retirada pela água do refrigerador, tá? E a quantidade recebida pelo condensador, que é quanto, galera? É 1,2. Certo, turminha? Não. E o condensador recebe isso aqui. Então, olha, turminha. A quantidade, pessoal, tá? E a quantidade do condensador. Então, aqui, quanto que é, galera? 4,8 vezes 10 a 8, pessoal, dividido por quanto, galera? Por 1,2 vezes 10 a 9. Isso aqui, professor, vai dar 4 vezes 10 a menos 1, professor, ou seja, 0,4, pessoal, tá bom? Então essa é a minha o quê? É a minha resposta, tá? Ó. Calcule a razão entre a quantidade de calor retirado pela água de refrigeração, certo, pessoal? Quando eu entro aqui no condensador aqui, a quantidade de calor retirada para ela é 4,8 vezes 10 a 8 joules, certo? Com a quantidade que ele recebeu no início, pessoal, lá no negócio com 1,2 vezes 10 a 9 joules. Tá legal, turminha? Tá bem? Então, uma resposta aqui seria 0,4, pessoal. Tá legal? Vamos voltar, então, para o nosso slide. Então, olha, pessoal, isso aqui é o exercício que o professor acabou de fazer, né? O professor quer mostrar isso aqui para você, pessoal. Ó, certo? Então, isso daqui, turminha, mas o que o exercício fala para você? Ó, essa aqui é a fonte quente. Aqui é a água. Essa água esquenta, gera vapor. Esse vapor, ele entra aqui, ele enche esse pistão aqui. Conforme ele enche esse pistão, essa biela, ela vai e ela volta. Certo? Então ela faz esse movimento vai bem. Quando ela faz esse movimento vai bem, ela gira essa roda aqui, ó.
Então, essa quantidade aqui de vapor, pessoal, que não é aproveitada, ela entra por aqui, ó. Esse vapor entra por aqui. Eu tenho água de refrigeração aqui, ele passa por essa serpentina, ele se condensa, vira água e volta, que galera, e volta para o processo. Tá legal? Olha uma máquina a vapor, como que ela funciona. É isso que o professor queria mostrar para você. Eu tenho aqui a fornalha, eu tenho aqui uma quantidade de água, gerando que vapor, esse vapor vem para cá, funciona essa biela para lá e para cá, certo? Essa entrada e saída de vapor aqui faz com que essa roda gire. Aqui é o trabalho realizado pelo sistema, galera, tá bom? Então, professor, para mostrar para vocês, deixar um pouco mais palpável para vocês saberem o sistema termodinâmico. O processo de expansão ou compressão de gás em curto intervalo de tempo pode representar um processo termodinâmico que se aproxima de um processo adiabático, como, por exemplo, pode-se mencionar a expansão dos gases de combustão em um cilindro de automóvel em alta rotação. É muito, muito rápido a expansão, pessoal. Tudo bem? É correto afirmar que em um processo adiabático no sistema, pessoal, não há transferência de calor. Tá legal, turminha? Beleza? Podemos ir pro 9, galera. Esse 9 vamos fazer uma diquinha, vamos lá pro dispositivo, aplicativo. Esse problema aqui, pessoal, não tem, é gozado, não tem nada a ver com o processo termodinâmico, tem a ver com gás, tá? Não é que não tem nada a ver, pessoal. Ele está mais direcionado ao problema do gás do que provavelmente aos processos da primeira e da segunda lei da termodinâmica. Mas vamos lá. Gabriela segura um balão, pessoal, com gás hélio durante a viagem do Rio de Janeiro até o Pico das Agulhas Negras. No Rio de Janeiro, o volume era V0, o gás estava pressão P, tá? Então, o professor vai chamar, pessoal, de V1, situação. Eu tenho V0, eu tenho, pessoal, P1 é igual a P0, e eu vou chamar de T1, pessoal, igual a quem, turminha? A T0. Vou chamar, pessoal, de V2, vou chamar, pessoal, de P2, e vou chamar de T2. Ao chegar ao pico, Gabriela observa que o volume do balão passa a ser 6/5 de V0. E que a temperatura do gás é 9/10 de T0. Eu quero saber, pessoal, qual é a temperatura P. P2, tá? Então aqui, turminha, é simplesmente o quê? P1, V1, T1. É igual a quem, pessoal? A P0, V0, T0. Então vamos lá, pessoal. Aqui quem que fica? Bem latente fica V0. Fica, opa. Latente fica P0, V0, T0, professor. Tá, aqui vai ficar o que, turminha? 6/5, pessoal, de V0, tá? Aqui vai ficar o meu P2, que eu não sei quanto que é. E aqui vai ficar o que, galera? 9/10 de T0, tá bom? Então, olha o que você pode fazer. Lá, tá, eu posso cortar o T0 com o T0, professor, e posso cortar esse cara com esse cara aqui. Tá legal, turminha? Ok, latência, tá? Então, olha, pessoal, o professor vai fazer aqui, ó. Então, latência pode fazer, pessoal, ó, com o meu P2, ele será igual, pessoal. Esse cara subiu, certo? E esse cara desceu, dividido por quem, galera? Por 6/5. É igual a quem, pessoal? É igual a B0. Então eu posso, conserva a primeira, inverte aqui, galera.
inverte a segunda, né? Então é 5. Sobre 6 vezes quem, galera? Vezes B0. Tá legal? O meu P2 será, pessoal, 45 dividido por 60. Divide por 5. Isso aqui vai dar o que, galera? 9. E esse aqui vai dar o que? Vai dar 12. Simplifica esse cara aqui por 3. Simplifica esse cara aqui por 3. Portanto, pessoal, o meu P será o que, galera? 3 quarto de quem, galera? De P0. E a resposta o que, galera? É a resposta B de bola. Tá legal, turminha? Beleza? Então, esse é o problema número 9. Vamos então, turminha, para o problema número 10, galera. Então, olha, turminha, é a parte B, o professor acabou de mostrar para vocês. Vamos pro 10, galera. Tá? Exercício 10, pessoal, também eu vou precisar ir, né? Mas a resposta é 02. O professor, então, vai lá pro aplicativo, vou mostrar para você como que a gente calcula isso, tá bom? Bem, pessoal, vou fazer 10 exercícios que eu posso fazer, tá? Então, olha, pessoal, esse cara aqui, para você saber, é a fonte quente. Esse cara é trabalho. Certo? Esse cara é a fonte fria. Um motor de avião em funcionamento querosene apresenta o seguinte esquema por ciclo. Né, turminha? E você tem isso daqui, tá? Esse cara aqui. A energia que faz a máquina provém de uma queima de combustível que possui, pessoal, tá? Então ele tem uma quantidade de calor, pessoal, que representa isso daqui, ó, 6 vezes 10 a quarta, turminha, joule. Ou seja, pessoal, cada quilograma que ele queima, ele gasta 6 vezes 10 a 4 joules. A quantidade, pessoal, né, pessoal, a quantidade de querosene, pessoal, que ele usa em cada ciclo é, querida sala. Então vamos lá. Então o que nós temos? Professor, a gente tem que a quantidade quente, professor, professor, a quantidade fria mais, professor, o trabalho. Então a quantidade quente, galerinha, seria 8.000 mais o que, galera? Mais 4.000. Ou seja, pessoal, a fonte quente, turminha, para gerar esse trabalho aí, ela consome, pessoal, 12.000 aqui, galera, 12.000 joules, certo, turminha? A cada ciclo, ela consome 12.000 joules. E o querosene está onde? O querosene está exatamente na fonte quente. Então, agora você sabe, o que você vai fazer, pessoal? Você sabe, pessoal, que 6 vezes 10 a quarta joule, eu uso quem? Eu uso 1 quilo de querosene. Se o professor usa, pessoal, 12 vezes 10 a terceira joule, turminha, quanto colatante você vai usar em termos de querosene, tá? Então a continha fica, pessoal, 6 vezes 10 a 4x é igual a quanto, galera? É igual a 12, certo? Portanto, pessoal, né? O meu x ficaria igual a quanto? Bem, professor, ficaria 12 dividido por 6 vezes 10 a quarta, lá tá. Então, meu x seria igual a quem, galera? A 2 vezes 10 aqui, pessoal, menos 1.
Ou seja, pessoal, 0,2 aqui, quilograma. E a resposta é a B. Sara, eu espero que esse vídeo ele tenha ficado mais claro para você. Aquele dia a correria foi muito grande, mas eu acredito que esse vídeo feito de forma bem calma, tenho 10 exercícios pronto, é o suficiente para vocês embasarem, para a gente poder entrar em ciclo de Carnot e outras coisas, tá bom? A gente se vê na sala, um abraço a todos vocês.